Bia Albuquerque, nossa colunista, já está aqui conosco nos estúdios hoje para falar sobre autoconhecimento e autoconfiança. Bia, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde aí para todo mundo. É um tema que a gente pode pensar até que não cabe muito para a educação, será autoconhecimento para crianças e jovens, autoconfiança. E, nossa, a gente, quando estuda educação, quando está perto dos jovens e das crianças, a gente consegue identificar como é importante eles conhecerem as próprias habilidades pessoais. Então, quando a gente pensa assim, numa criança que tem mais habilidade social e menos habilidade motora. Então, tem aquelas crianças que adoram escalar as coisas e sobem, Sim. né? E tem mais habilidade. Eu tenho 2 filhos pequenos, que um tem muita habilidade mais, assim, de conversar e tudo, e a outra sobe, escala. Então, identificar as habilidades. E aí, isso se estende para os jovens e as crianças um pouco maiores, crianças que têm mais aptidão para a área de humanas, outra para a área de exatas, outros gostam de ciência, enfim, gostam de teatro. Então, o primeiro passo é que cada um, com a ajuda dos pais, claro, porque numa idade, né, de crianças e jovens e adolescentes, e até a gente mesmo como adulto, às vezes a gente tem até dificuldade de entender quais são as nossas Total. habilidades, né, do que a gente que a gente gosta mais de fazer, enfim. Identificar as habilidades. Porque na hora que você identifica, você fala, nossa, eu sou bom nisso. Então, eu não sou um fracasso naquilo. Eu sou só um pouco melhor nisso e tenho um pouco mais de dificuldade em exatas. E sou um pouco melhor em comunicação, por exemplo. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E isso faz com que você saiba que você não vai ser bom em tudo. E isso te traz o quê? Autoconfiança, traz autoestima. Porque ninguém vai ser bom em tudo. Então, meu filho precisa ir bem em todas as matérias. Será? Ele precisa, sim, se dedicar. Ele precisa, sim, entender que é um momento de estudo, de você absorver informações, aproveitar o que a escola, né, e o que os pais estão oferecendo de oportunidades, mas saber que vai haver matérias e situações na escola que ele vai ter mais facilidade e outras que ele vai ter que se dedicar um pouco mais para alcançar o mesmo resultado. Então, por exemplo, eu sou completamente de humanas. Então, eu sempre tive que me dedicar mais para as áreas de exatas, matemática, física, do que para português e, né, geografia, história, tudo que está ligado à comunicação e a parte mais, né, da área de humanas mesmo. E aí, no momento que você fala, não, olha só, filho, você consegue muito bem aqui, e o fato de você não ir tão bem nessa matéria não faz de você um fracassado, uma pessoa que não sabe, ou menor do que aquele outro porque sempre tem aquele que você fala uma conta, o menino já tá falando qual é o resultado. Ou aquele que é muito bom em exatas, mas na hora que ele vai apresentar um trabalho, ele trava, ele tem medo, ele não consegue passar a informação que ele precisa, porque ele fica acuado, ou ele tem dificuldade de transmitir nas palavras o que ele está precisando falar e dizer, né? E até mesmo o conhecimento que ele tem. Então, no momento que a gente tem a capacidade de olhar para as nossas habilidades, a gente começa a ter mais autoconfiança. E como nós, pais e escola, como a gente consegue ajudar? Né? Primeiro, tendo dentro do ambiente escolar projetos de autoconhecimento e de habilidades socioemocionais. Né? Eu acho que toda escola deveria ter, não são matérias, né? Mas espaços em que possa ser discutida a questão socioemocional. Né? O que é a questão socioemocional? Lá no Leonardo, onde as crianças estudam, eles têm muitos projetos que permeiam ali a grade horária né, e todas as outras matérias. Eles são transversais e passam por todas as disciplinas, que são os projetos socioemocionais, de acolhimento, de orientação profissional, de projetos que se expandem um pouco mais, que saem ali do português, matemática, física, química, então, né, os projetos de robótica, de matemática um pouco mais ampla, projetos ligados ao meio ambiente, projetos sociais de assistência, enfim. Então, tudo isso faz com que o aluno consiga olhar para si e falar, nossa, eu gosto disso. E aí isso passa até por questões de orientação profissional. A gente teve uma coluna aqui, acho que há uns meses atrás, ou semanas, falando sobre orientação profissional. E aí falar assim, como a gente consegue orientar profissionalmente, né? Um jovem de 17 anos que precisa escolher o que ele vai fazer para o resto da vida. E aí você pergunta, você gostaria de trabalhar num escritório todos os dias?
Eu adoro, não gosto de ter muito convívio com as pessoas. Então, ótimo. Então, você não pode ser um psicólogo que vai ter que lidar com questões de outras pessoas. Não, eu gosto de uma rotina que seja certinha todos os dias a mesma coisa. Então, trazendo esse autoconhecimento, a gente tem uma amplitude de questões para você escolher bem profissionalmente, para você se sentir mais seguro. Então, a escola precisa também fomentar esse diálogo e sair dessa casinha do básico, né, de só aquelas disciplinas acadêmicas e pedagógicas. E nós, família, pai, mãe, avô, enfim, as pessoas que tiverem aí, né, a responsabilidade de cuidar desses jovens, evitar as comparações. Então, né, filhos ou primos, irmãos, ou o coleguinha, tá vendo? Ele tirou não sei quanto em matemática e você foi mal. E aí isso, na verdade, em vez da gente achar que tá fazendo, que tá falando, tô cobrando, é isso mesmo, a única coisa que você faz na vida é estudar, você tá minando ainda mais a autoestima daquela criança e daquele jovem. Então, entender que cada um tem, sim, as suas habilidades, isso é irrefutável, por mais que a gente não aceite. Sim. Né? Por mais que a gente, como pai e mãe, queira que os nossos filhos sejam excelentes alunos, excelentes profissionais, excelentes... Não, ele vai ter lacunas, ele vai ter dificuldades, ele vai ter preferências, e isso é saudável. Uhum. Isso mostra que há uma diferença entre as pessoas e que a gente vai ter profissional de todas as áreas. A gente vai ter aquela pessoa, o engenheiro que sabe fazer conta de cabeça, a gente vai ter o psicólogo, o assistente social, isso é super importante. E trazer para os nossos filhos essa identificação do nosso perfil. Ajudá-los a entender que eles vão ser bons em algumas coisas e não em outras, e trazer essa autoconfiança. Porque na hora que a gente fica falando, fulano é bom, você não foi tão bem e tudo, a gente traz essa questão da comparação e isso só fragiliza os nossos filhos emocionalmente. Eu acho que o que a gente sempre bate nessa tecla aqui sobre como é importante que os nossos filhos estejam bem emocionalmente para que a escola também consiga fazer um bom trabalho. Então, Sim. Esse ambiente acolhedor emocionalmente em casa e na escola faz com que eles consigam ter esse equilíbrio e se aceitarem melhor e saber que eles vão ter a facilidade em um lugar, a dificuldade em outro. Isso vai voltar para eles com autonomia, com autoconfiança. Então, se você vê, por exemplo, tem uma criança que está com uma dificuldade em matemática. Então, a gente dá aquela autonomia. Filho, tenta estudar. Se você vir que aquela autonomia não foi suficiente, não está conseguindo fazer sozinho, a gente tem que ir lá e dar o apoio. Contratar um professor particular, tentar sentar com ele, identificar as lacunas. Então, autonomia, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança, tudo isso está muito interligado. E aí, todos esses ingredientes levam para uma criança, um jovem que vai ter um rendimento melhor, que vai se sentir melhor como pessoa dentro da escola. Eu acho que todo mundo, né, quando a gente está na escola, você provavelmente como jornalista também tem esse viés mais para a área de humanas, né, Ari? Sim, total. E não tem jeito. Na escola você tem ali a exigência de pelo menos alcançar a média para que você seja aprovado em todas as matérias. Então, o mínimo de entrega ali como um todo, você vai precisar ter. Mas eu acho que isso que você fala de na escola e em casa ter essa cultura de se ter uma consciência de que tudo bem você ser melhor em uma coisa, não tão bom em outra. E a parte da comparação, para mim, é especial, porque a gente já se compara naturalmente, não é? E as crianças e os jovens também, que hoje já têm, por exemplo, os celulares muito mais cedo, as redes sociais. Você acha que tá bom você ler um livro ali suado, né, sei lá, no mês, mas tem alguém que leu 5. E aí você já se acha, meu Deus, qual o problema que há em mim? Nenhum, tá tudo bem, cada um tem seu ritmo, cada um tem suas facilidades, suas debilidades. E isso é construído de pequeno, porque até adulto a gente tem, né, esses conflitos todos. Imagina uma criança, um jovem. Exatamente. E os jovens e as crianças, os filhos, se a gente estuda um pouco mais sobre educação, a gente vê que a única coisa que eles querem é agradar a gente. Eles querem ser orgulho. Hoje eu tenho 43 anos e fico muito feliz quando meu pai ou a minha mãe se orgulham de alguma coisa que eu fiz. Total. Né? Isso é uma coisa do ser humano. A gente precisa dessa aprovação. E você imagina, nós, como pai e mãe, que temos um lugar muito importante na vida dos nossos filhos, se a gente coloca para eles que a gente está frustrado, que que eles não estão alcançando as expectativas que a gente gostaria, de uma maneira com uma pressão ou com um tom de crítica, a gente não só vai minar
a autoestima deles, né, dos nossos filhos, mas também fazer com que eles não tentem mais. Cria obstáculo. Exatamente, uma resistência. Então já que eu não consigo mesmo, eu não vou nem tentar. E é mostrar que em algumas situações da vida, em algumas áreas da nossa vida, a gente vai ter que se dedicar um pouco mais do que outras. E isso faz parte. Então, no momento que você tiver um desafio, e isso vale até para a vida que a gente vai levar depois, não só para disciplinas e matérias e a parte acadêmica. Vão ter situações em que eu, Bia, consigo lidar melhor do que você. E outras que você vai saber lidar melhor do que eu. E por isso é importante a troca, né, essa complementaridade. Então, tem um aluno, isso tem muito no Leonardo. Então, os alunos que são bons em exatas, eles fazem uma mentoria para os alunos que não são tão bons. Legal. E aí você tem os alunos que são bons em comunicação, na área de humanas, eles conseguem estimular os outros. Não, pode deixar aqui, eu vou apresentar esse trabalho, você faz a outra parte. E tá tudo bem, você não precisa ser um excelente orador, um ótimo matemático, uma pessoa incrível em física, saber todos os elementos da tabela periódica. Não dá. Não dá para ser bom em tudo. Então, a gente olhar para os nossos filhos com mais cuidado, com mais carinho, trazer essa visão de que a gente não precisa ser bom em tudo, porque hoje em dia é o que você falou. A gente precisa ser bom em tudo rapidamente. Então, tem gente com 20 anos milionária. E aí, eu tô ficando para trás. Essa sensação sempre, né? Eu tô ficando para trás, eu não tô conseguindo, eu não sou suficiente. E aí, a gente tem aqui tema para conversar um programa inteiro, né? Mas é isso. A gente estimular o autoconhecimento dos nossos filhos para que eles possam, de verdade, olhar para si, identificar as suas lacunas, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e aceitar que todo mundo vai ter ponto fraco e falar para eles, olha, que bom que você é bom nisso e vamos apostar nisso aqui. E aí, com certeza, eles vão ter mais autoconfiança, autoestima e vão ser mais resilientes também quando eles tiverem algum fracasso e alguma derrota, né? Muito legal, é isso. Que a gente em casa e que a escola possamos todos ser aliados das crianças, né? E não algozes ali dos nossos filhos, enfim, dos nossos irmãos. Bia Albuquerque, muito obrigada por hoje e até semana que vem. Gente, até semana que vem. Boa semana para vocês, bom feriado.